Eu sempre consumi muito material relacionado ao horror, geralmente longas do cinema ou séries de TV. Foi só há pouco tempo atrás que eu resolvi dar uma chance para curtas-metragens, e olha, eu tenho que admitir que é um universo bastante rico em conteúdo. Então hoje eu separei alguns curtas, não necessariamente de terror, alguns na verdade têm até um teor cômico, eu diria, mas a maioria tem uma premissa ou algum elemento que seja no mínimo bizarro. Eu resolvi fazer esse vídeo no formato conhecido como iceberg, que já é bastante consolidado aqui no YouTube e ficaria melhor para eu separar as obras. Normalmente os icebergs começam em obras mais populares, até chegar nas mais nichadas, que são conhecidas por um pequeno grupo de pessoas. O meu iceberg eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu vou separar as obras pelo seu grau de estranheza. Então, por exemplo, uma obra pouco conhecida, mas que tenha uma premissa simples, como Uma Casa Mal Assombrada, vai ficar no topo do iceberg. Enquanto outra, que bastante gente conhece, mas aborda temas mais bizarros ou perturbadores, vai ficar nas camadas mais a fundo. Então, dito isso, vamos para o iceberg. Never Hike Alone, ou numa tradução literal, Não Caminhe Sozinho, se trata de um fã-filme de Sexta-feira 13, onde um cara que costuma recordar suas aventuras de trilha em montanhas acaba indo acampar em um local com lendas de um serial killer bastante conhecido. O filme tem cerca de 50 minutos, o que se encaixaria mais como um média-metragem, e ele fez um devido sucesso, gerando até uma sequência chamada Never Hike in the Snow, que eu não assisti, mas eu acredito que se encaixaria nessa mesma camada do iceberg. The Jester, ou O Bobo da Corte, é um curta bastante conhecido, onde, ao voltar do trabalho em uma noite de Halloween, um jovem é abordado por um mascarado que começa a demonstrar alguns truques de mágica que vão ficando tanto que estranhos, eu diria. Acredito que essa obra dispense comentários, uma dimensão em um formato de labirinto, com paredes e papel de parede de cor pastel, com criaturas estranhas e nada amigáveis. Isso te lembra alguma coisa? The Backrooms é um curta no estilo found footage com aproximadamente 10 minutos, e hoje em dia já conta com mais de 40 milhões de visualizações no canal do Kane Pixels. Como a própria sinopse já diz, The Smile Man mostra uma garota sozinha em casa, até que ela se vê cara a cara com uma outra pessoa. The Dollmaker foi o filme que me fez dar mais valor a essas obras de canais de curtas, como Alter ou The Ford Lunchbox. Contam a história de uma família de luto, abalada pela perda de seu único filho, indo em busca de uma solução sobrenatural para aliviar a dor. Um senhor que promete, com alguns objetos pessoais de falecido, criar um boneco vivo, que substitua o lugar do mesmo. Porém, existe uma regra: não ficar mais de 24 horas com o boneco, que logo é quebrado e vemos as consequências disso. Nas palavras do próprio criador de bonecos, meus clientes nunca voltaram para reclamar. Zygote ou Zigote é um curta bastante bem produzido, que me lembra muito a vibe de Dead Space ou The Callisto Protocol, e se passa no que parece ser uma estação espacial ou algo do tipo, mostrando a única sobrevivente de um episódio com um monstro esquisito, a la Resident Evil. Post-Mortem Mary mostra o que acontece quando você coloca uma criança sozinha para lidar com cadáveres. Em Slut, acompanhamos uma garota que é meio rejeitada pelos caras da região, até que ela dá um tapa no visual e começa a chamar a atenção, não só dos garotos da idade dela, mas de um maníaco que persegue as mulheres dali. Cats Game começa sem muito alarde, um cara preparando latas de atum para o que parece ser alimentar gatos, certo? Bom, acontece que quando ele desce as escadas do porão, ele começa a colocar as latas de atum em celas com pessoas acorrentadas, até que chega a terceira cela e ela está vazia. Seja lá quem estivesse preso ali, agora está solto, e isso é só o começo desse jogo de gato e rato. Eu acho que você já deve ter visto no mínimo uma imagem sobre este curta, onde um cara recebe de presente uma caixa que contém um vazio infinito. Se já não estivesse estranho bastante, um ser misterioso começa a bisbilhotar de dentro da caixa, e isso é só o que eu vou falar sobre. O curta tem 15 minutos e eu recomendo muito que você o assista quando terminar este vídeo. Os 10 Degraus é uma obra antiga, 2004 para ser preciso, mas é bem conhecido e por mais que tenha uma premissa simples, tem um final misterioso aberto para diversas interpretações. Nela, uma garota que está cuidando de seu irmão tem que criar coragem de descer o porão de sua casa para ligar um gerador e restaurar a energia. Tal porão que é repleta de lendas urbanas sobre o que habita lá dentro,
A escadaria tem apenas 10 degraus. É uma tarefa fácil descer lá, certo? Finalmente uma obra brasileira para esta lista. Âmago, que significa sua essência ou o que há de mais íntimo nas entranhas da sua alma, aborda a história de uma garotinha que é maltratada por seu padrasto. E, na falta de tamanho ou força física, para defender sua mãe, ela precisa buscar forças em um lugar obscuro, além da nossa compreensão. Munchausen, eu acho que se fala assim, é um curta do aclamado Ari Aster, diretor de Hereditário, Midsommar e de vários outros curtas, alguns que vão até aparecer aqui nesse iceberg em camadas mais abaixo. Fala sobre uma mãe que luta contra a partida do seu filho, que está crescendo, indo para a faculdade e conhecendo sua futura esposa. E na falta de alternativas, ela usa do artifício de obras conhecidas como Fuja ou The Act, que é adoecer seu próprio filho para impedir que ele saia de casa. Talvez esse seja o meu curta preferido e ganhe até um vídeo só sobre ele. Creme nos apresenta a premissa de um cientista que cria um creme capaz de curar qualquer coisa, seja um osso quebrado ou uma doença terminal. Acontece que esse creme evoluiu tanto que não há mais problemas no mundo. Tudo pode ser resolvido com o creme. Então fome e guerra deixam de existir, o dinheiro perde seu valor e isso começa a irritar os grandes trilionários, já que agora eles não são uma pessoa mais importante só porque tem dinheiro. Lembra quando eu falei que teria obras aqui que seriam bizarramente cômicas? The Turtlehead é o exemplo perfeito disso. Ari Aster nos mostra um detetive que, resumidamente, é um tarado. Ele vê filmes adultos durante o trabalho, assedia seus clientes e finge ter uma esposa só para ter um caso com sua secretária. Acontece que, inesperadamente, o amiguinho lá debaixo dele começa a encolher, um pouco mais a cada dia, até ficar parecendo uma cabeça de tartaruga. Esse filme aqui é o exemplo mais claro de que as aparências enganam, e enganam muito. Sabe aqueles reality shows americanos que é tipo um encontro às cegas? Bom, aqui temos um evento parecido, só que o nosso protagonista é um homem com cara deformada, e aos poucos vamos vendo ele ser rejeitado e rejeitado por todas as mulheres com quem senta, exclusivo e unicamente por sua aparência, até que ele senta com uma mulher que também tem uma deformidade na cara. Bom, o curto tem 4 minutos e o desenrolar dessa trama eu deixo para vocês conferirem. Um adendo: todos os filmes que eu falei aqui você encontra no YouTube. Nem todos eles estão legendados em português, mas dá sim para assistir por aqui. Outro filme que não é ditamente de terror, mas é tão esquisito quanto. Nele, sorrir era uma coisa tão natural que passou a ser automático. Não só a protagonista, mas várias outras garotas passam a ter um rosto bizarro, parecendo umas bonecas de porcelana, sempre sorrindo. Dois gêmeos siameses prestes a ser separados por uma cirurgia. É como começa The Separation. Muitos anos após a separação, vemos que os gêmeos ainda vivem juntos, trabalhando numa oficina de bonecos. Agora, mesmo já na velhice, parece que um dos dois irmãos ainda sente falta de quando estavam interligados. Por onde começar? Como diz na sinopse, Sock Six acompanha a aventura bovina de um cara. Isso mesmo, uma aventura bovina. Mais uma animação de David Furt, mesmo criador de Cream. Só que Six segue a história que eu sinceramente não sei explicar. Cheio de bizarrices e cenas como essa daqui. Just fine. May we have permission? Mais um filme brasileiro pra lista, agora numa camada bem mais embaixo. A Moça de Mãe nos mostra a história de um cara que, apaixonado por uma mulher que mexe com artes ocultas, promete matar a própria mãe e trazer o seu coração. É um filme bem cru, cheio de cenas de rituais e misticismo, e eu já recomendo para quem procura obras mais fora da caixa. Abrindo a nossa camada mais profunda, temos novamente o Ari Aster.
trazendo um filme com uma temática pesada que, por mais que eu já tenha avisado sobre spoiler antes, eu vou avisar novamente. Eu vou entregar o plot que acontece nessa obra. Então, se você nunca assistiu e pretende ver e ter sua experiência, eu recomendo que pule esta parte. Bom, para dar contexto, os Johnsons do título são uma família comum americana. Pai, mãe e filho. E bem, eu vou sim usar pai, mãe e filho porque já faz um tempo que eu assisti e confesso que não lembro o nome dos personagens. Logo nos primeiros segundos já acontece uma cena desconfortável. O filho está brincando com o chocalho, se é que vocês me entendem, e seu pai entra na hora, deixando aquele clima pesado. Eles conversam sobre o quão é normal essas coisas nessa idade e eu acho que o filho entende um pouco mal, pois quando o pai sai de cena, a câmera foca na foto para a qual o filho estava olhando ao batizar o chocalho, e a foto era do seu próprio pai. 14 anos se passam e, cara, o semblante do pai está destruído. Com o decorrer da trama, logo vemos que, sim, o próprio filho abusou e continua abusando até hoje, e sua única tentativa de defesa é escrever tudo o que acontece em um livro. Depois daí tu só imagina as coisas bizarras que acontecem. A obra está disponível legendada no YouTube caso você queira ver, mas eu não posso garantir que vai ser uma experiência agradável. Ele tirou a pele fora por mim, sim, isso mesmo que você ouviu. Para agradar a esposa, um cara tira literalmente a própria pele, ficando com a hipoderme exposta e vivendo sua vida assim. Logo nos primeiros dias, eles começam a notar as consequências deste ato e a gente acompanha tudo de camarote. A casa suja de sangue, a conta de gás vindo altíssima por conta do aquecedor, já que sem pele, ele sente muito mais frio. E mesmo que esse filme não tivesse um enredo dramático por trás, só a ideia de tirar a própria pele e o desconforto visual que as cenas do protagonista causam já valeria um lugar aqui na nossa última camada do iceberg. Chegamos ao limbo da camada mais funda do meu iceberg, e antes que você diga, sim, eu estou ciente de que existem obras mais perturbadoras, mas no momento não é minha prioridade consumir esse tipo de conteúdo. Aftermath não me causou tanto espanto e eu conseguiria sim consumir obras mais pesadas, mas como eu falei, não é minha ideia. E como eu sei que existem pessoas mais sensíveis a esse tipo de conteúdo, eu tenho que colocar esse curto aqui. Ele tem cerca de 30 minutos e acompanha pelo que parece um dia comum em um necrotério, que ao final do expediente, um dos funcionários permanece no lugar, tranca a sala e começa a, bom, brincar com os corpos. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, considere comentar, curtir e se inscrever no canal. Eu quero mudar o foco dele para vídeos como esse e ficaria honrado com sua companhia aqui de novo. Eu me chamo Corvo e até a próxima.